E o ex-presidente Bolsonaro, inclusive, pediu para que deputados e senadores foquem em criar uma CPI mista para apurar os atos antidemocráticos, atos criminosos do dia 8 de janeiro. A fala que ele fez, a gente está vendo as imagens dessa fala, foi durante a inauguração do diretório do PL em Niterói, no Rio de Janeiro. E durante esse evento, o ex-presidente liga para o celular do senador Flávio Bolsonaro, que usa um microfone para transmitir a fala. Num trecho, Bolsonaro diz o seguinte: temos um sonho, temos um ideal, sofremos derrotas, mas acreditando em Deus e na força do nosso povo, nós atingiremos nosso objetivo. Vamos virar a página, pensar no futuro. O PL é um grande partido, tem aproximadamente 20% dos parlamentares federais, pessoal federal, deputados e senadores. Vamos focar na CPMI, porque a verdade vai nos libertar, fecha aspas. Portanto, foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos para defender a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Só para a gente atualizar, então, aqui, que essa CPMI já foi protocolada e hoje tem 194 assinaturas de deputados e 35 senadores. Vai render muito essa história ainda. Aproveito para chamar a Larissa Rodrigues, porque quero ouvir ela com relação a essas discussões. Larissa, até conversei essa semana com o Randolfo Rodrigues e ele falou um pouco sobre a percepção dele com relação a essa situação, e ele fala que o governo federal não tem medo algum de uma CPI ou de uma CPMI dos atos antidemocráticos, mas que para o governo não faz sentido ter realmente essa CPI ou CPMI, porque as investigações já estão correndo com relação à Polícia Federal, o Ministério Público também para investigar. E não só isso, STF também, muita gente continua sendo presa. A gente está vendo, por exemplo, a Polícia Federal prendendo essa semana na Operação Lesa Pátria diversas pessoas. A avaliação do governo federal, segundo Randolfo Rodrigues, é justamente essa, que não tem por que abrir uma CPI ou uma CPMI para seguir investigando isso, uma vez que as investigações já estão acontecendo e seguem funcionando. Qual que é a sua avaliação? O que você pode trazer de apuração para a gente com relação a esse ponto? Porque no fim das contas, e é curioso, estou fazendo uma pergunta gigantesca aqui para você, porque eu olho você e eu já quero sair falando. Mas é curioso porque até então a gente precisa lembrar, os criminosos saíram do acampamento onde estavam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até então a gente via inicialmente, uma movimentação por parte da oposição do governo Lula em não aceitar essa CPI, uma CPMI também. E agora, de repente, parece que o jogo virou. Para quem não está acompanhando isso, tentando entender o que está acontecendo, por que o governo federal não está querendo e por que agora a oposição, o ex-presidente Bolsonaro, está defendendo uma CPI dos atos criminosos. Lara, explica para a gente esse cenário todo. Muriel, nesse caso é briga de narrativas. Eu vou explicar, ou pelo menos tentar explicar o porquê. No início, até teve algumas lideranças do governo que mal tinha começado defendendo sim essa CPI. Isso assim que tivemos os atos criminosos de 8 de janeiro, o Congresso Nacional ainda nem tinha tomado posse, já tínhamos, claro, quem deveriam ser os líderes do governo Lula, tínhamos aqueles mais da base do governo, de partidos ligados ao PT, mas o Congresso em si não tinha tomado posse. Os parlamentares voltaram a trabalhar no início de fevereiro. Mas logo depois, de uma fala do próprio presidente Lula, a gente sentiu esse movimento por parte do governo diminuir. Lula tem dito a interlocutores, e há esse entendimento, e não é por acaso, de que se monta uma CPI ou uma CPMI, isso porque há uma tentativa de instalar uma comissão mista, que teríamos deputados e senadores, como também uma tentativa só no Senado de instalar uma comissão de senadores, uma comissão parlamentar de inquérito do Senado para investigar todos esses atentados que a gente viu. Mas há um temor por parte do agora governo, do agora, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de que se torne um palanque de discussões e um palanque de voz para a oposição essa CPI ou essa CPMI. E faz sentido esse temor. A gente teve muito isso durante a CPI da pandemia, por exemplo. Naquela época, o governo era Bolsonaro e a oposição era o PT. Mas a oposição se aproveitou daquela CPI para ter voz, para aparecer e para trazer, naquele momento, até muitos questionamentos importantes para o desenrolar da tentativa de se combater, de se cuidar da população brasileira durante a pandemia
pandemia do Covid-19. Então, primeiro, há esse temor do palanque, do tanto que a CPMI ou a CPI será usada pela oposição ao governo Lula para espalhar o que, na opinião do PT, seriam notícias falsas, ou mesmo para tentar jogar a culpa dos atos criminosos para o colo do governo do PT, para o governo federal. Esse é o primeiro ponto que, nesse momento, faz com que o governo seja contra essa CPI. E, em segundo momento, a gente sabe que, durante a CPI, qualquer CPI que seja instalada, ela demanda um tempo dos parlamentares. Ela ocupa um tempo, não só na televisão, seja na Câmara, na TV oficial da Câmara e do Senado, nós mesmos, da imprensa, acabamos acompanhando, como um tempo dos próprios parlamentares. E o PT tem pressa em aprovar alguns projetos, porque sabe que a cobrança está vindo. E esses projetos são, em especial, projetos voltados para a área da economia. A gente falou mais cedo, no início do jornal, desse novo arcabouço fiscal. Tem também o que a gente vem falando há muito tempo, de reforma dos impostos, reforma tributária e outros projetos que o governo quer tirar do papel. E aí esses parlamentares estariam com uma CPI em andamento, voltados para essa CPI com menos tempo de plenário, de discussão, para votar, para aprovar todas essas propostas. Esse do lado do governo. Para a gente encerrar, Muriel, do lado da agora oposição, dos bolsonaristas, e por isso essa fala de Bolsonaro, é mais ou menos o que eu disse, que é um temor do próprio presidente Lula de que seja usado pela oposição para dar palanque para essa oposição, fortalecer a oposição, inclusive o ex-governo Bolsonaro, me disseram, estaria querendo também colocar outra narrativa, como eu disse no início, tirar um pouco o foco do escândalo das joias, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar, das joias da Arábia, para poder agora trazer um discurso mais de embate, indo para cima do governo federal. Muriel. Rodrigues, senhoras e senhores, explicou muito bem essa guerra de narrativas. Obrigada, Lari. Logo mais a gente volta a conversar.